Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Eu gostaria de compartilhar algo da parte do Senhor neste dia, e se encontra no livro de 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 22, na qual diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Nós lemos uma passagem na qual Samuel diz a Saul a respeito de que Deus tinha ordenado para que Saul fosse aos amalequitas e destruísse todo o povo, todos os animais, as mulheres, as crianças, porque o povo de Amaleque não tinha deixado o povo de Israel passar quando saía do Egito. E Saul foi até eles, guerreou com aquele povo, porém deixou o rei Agag vivo, tomou do melhor das vacas e dos carneiros para sacrificar ao Senhor. E quando Samuel chega a determinado lugar, ele ouve o mugido de vacas, o balido de ovelhas. Ele disse: Que fizeste tu? E ele disse assim: Fiz como ordenou o Senhor. Tomei o melhor do gado, o melhor das ovelhas para sacrificar o teu Deus, e deixei Agag vivo. Então Samuel disse: Obedecer é melhor que sacrificar. Porventura tem prazer o Senhor em holocaustos, em gorduras? Porque o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Temos vivido num tempo em que tudo isso tem acontecido no meio do povo de Deus. É pessoas falando que Deus não mandou falar. É obreiros, presbíteros se levantando, se rebeliando contra pastores, contra servos e ungidos do Senhor, e dizendo que foi Deus que mandou. Tem igrejas que Deus não mandou abrir. Tem pessoas que Deus não enviou para pregar e tem dito tudo isso em nome do Senhor. E a Bíblia fala, está escrito, que tudo isso, que pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria. Saul havia 2 anos que estava reinando sobre Israel. E naquele dia Deus o rejeitou, Deus o rasgou seu reino e disse assim: Eu escolhi um que é melhor que tu. Ele estava falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que iria fazer a vontade de Deus. A partir daquele momento, o Espírito de Deus ele saiu de Saul, quando Davi foi ungido rei sobre Israel. Nunca se levante contra o ungido do Senhor. Se Deus ungiu, deixa Deus tratar com ele. Você não tem autoridade nenhuma de se levantar contra ninguém. Obedeça tão somente a palavra do Senhor. Ande nos seus caminhos, faça aquilo que Deus ordenou. Tem muita gente por aí dizendo: ó, Deus mandou eu falar, Deus mandou eu fazer. Cadê o ID de Jesus? Mas as coisas de Deus não é bagunçado. O nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus é um Deus de princípios. O nosso Deus ele não quebra princípios. Deus ele só faz as coisas no tempo certo, no tempo que ele determinou, porque Deus ele vela pela sua palavra para cumprir. Ele não volta atrás como o homem volta. Então, se neste dia de hoje você tem vivido uma situação como essa, pare nesse momento, analise a tua vida, clame ao Senhor, peça perdão a Ele, se reconcilia com Ele, porque Jesus, pela sua graça, Ele tem ouvido o clamor daqueles que têm um coração contrito, quebrantado e que se arrepende daquilo que faz. Não se levante contra o ungido do Senhor, não cometa pecado de rebelião contra nenhum líder. Ah, mas meu líder está fazendo algo de errado. Deixa Deus tratar com ele, meu amado e minha amada. Deixa Deus tratar no particular com ele. Não permita jamais que o diabo coloque no seu coração o pecado da rebelião. Porque o Satanás ele se rebelou contra Deus. E todo que se rebela contra o ungido do Senhor tem a síndrome de Lúcifer dentro do seu coração.
Saiba que o teu tempo vai chegar. Se você tem um chamado, Deus ele determinou no tempo certo que o teu ministério venha fluir no tempo certo. Obedeça tão somente a palavra do Senhor. Ande nos seus caminhos. Espera o tempo de Deus na tua vida. Faça aquilo que Deus ordena. Peça para Deus falar contigo no profundo e no íntimo. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Para com esse negócio de que Deus mandou falar, que Deus falou. Ei, nosso Deus não é Deus de engano. Nosso Deus é Deus de paz. E a Bíblia fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então quando Deus ele fala com um de nós, ele não deixa dúvida, porque ele fala no profundo e no íntimo. Então entenda neste dia de hoje, o tempo vai chegar para o teu ministério. O tempo vai chegar para que o teu ministério venha fluir. Então somente espera no Senhor. Se coloque na brecha. Não dê ouvidos o que o diabo diz para você. Ei, você é capaz. Você pode andar com suas próprias pernas. Você tem que ter alguém com a cobertura espiritual sobre a tua vida. No tempo certo de você andar à frente de um ministério, de você pastorear um rebanho, um povo, Deus ele vai determinar este dia. Aliás, já está determinado, este dia vai chegar. Não pense você que porque você está fazendo a obra, Deus está no negócio. Ei, eu quero te lembrar que um dia Jesus disse: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. E muitos vão dizer naquele dia: mas Senhor, eu comi, eu bebi na tua casa. Fala de santa ceia. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome, Senhor dos exércitos, eu fiz muitas maravilhas. E Deus um dia irá dizer: apartai-vos de mim, trabalhadores da iniquidade, que eu nunca vos conheci. Esta palavra é muito dura, mas Jesus ele nos deixou como exemplo para que nós não venhamos fazer como Saul fez. Lembrando aqui que o fim de Saul foi triste. O fim de Saul é um fim que ninguém deseja para o outro. Saul foi atormentado pelo espírito maligno, porque o espírito do Senhor se retirou dele. E o final da sua vida foi trágico, porque ele mesmo tirou a sua própria vida. Porque é isso que Satanás quer fazer. Ele quer fazer com que alguém se rebele contra outro alguém, coloque depressão, tristeza, porque o pecado de rebelião é como feitiçaria, as coisas não vão dar certo. Aqueles que andam em maldição. Então ele vai colocar no coração para que essa pessoa tire sua própria vida. E sabendo eu e você, como conhecedores da palavra de Deus, que aqueles que tiram a sua própria vida não herdarão o reino de Deus. Então abre os teus olhos neste dia, desperta, é tempo de despertar, retorne ao caminho do Senhor, abre os teus olhos, peça perdão contra aquele que você se rebelou, peça perdão contra aquele ungido do Senhor na qual você levantou rebelião contra ele. Ande nos caminhos do Senhor e Deus vai te honrar sobre essa terra. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para a sua vida neste dia de hoje. Que Deus te abençoe e que o teu ministério venha fluir e que o Espírito Santo de Deus sopre o teu nome sobre toda a face da terra, em nome do Senhor Jesus.